No dia do funeral da minha mãe, minha sogra disse friamente: "O funeral da sua mãe? A festa do meu aniversário vem primeiro." Meu marido assentiu. Ela está certa. Não estrague o evento da família. Eu apertei meu celular com as mãos tremendo. O dia do funeral da minha mãe foi um dos mais difíceis da minha vida, mas não apenas pela dor da perda. Ele também foi marcado por um conflito inesperado e cruel, que revelou o pior de uma relação já desgastada com minha sogra. Para entender como tudo se desenrolou, preciso começar pelo contexto: quem eu sou e como cheguei até aquele momento. Sempre me considerei uma pessoa simples. Cresci em uma cidade pequena e tranquila, onde as pessoas sabiam o nome umas das outras, e a vida seguia um ritmo lento e previsível. Depois que me casei, minha vida mudou. Meu marido vinha de uma família bem diferente da minha, tradicional, preocupada com aparências e obcecada por status social. No início, eu achava que era só uma diferença cultural, algo que poderíamos superar com paciência e respeito. Mas com o tempo, percebi que minha sogra, em especial, parecia fazer questão de impor sua autoridade em tudo. Ela era o tipo de pessoa que precisava controlar o ambiente ao seu redor, desde a decoração da casa até as vidas das pessoas próximas. Minha mãe, por outro lado, era meu oposto. Ela era generosa, humilde e tinha uma forma simples de enxergar a vida. Sempre me ensinou a priorizar as coisas que realmente importavam: o amor, a família e o respeito mútuo. Quando ela adoeceu, meu mundo parou. Passei meses dividida entre cuidar dela no hospital e manter a casa funcionando. Minha rotina era exaustiva. Acordava cedo, preparava as coisas para as crianças, passava o dia no hospital ao lado dela, e à noite, tentava acompanhar o mínimo das expectativas da família do meu marido. Enquanto isso, minha sogra parecia viver em um universo paralelo. Seu foco estava em organizar sua tradicional festa de aniversário, um evento anual que movimentava a cidade inteira. Ela não se importava que eu estivesse emocional e fisicamente exausta. Para ela, a festa era prioridade. O hospital onde minha mãe estava internada era um lugar austero, quase frio. O som dos monitores, o clique dos sapatos no piso de azulejo e o murmúrio constante de conversas médicas criavam um ambiente pesado, mas era ali que eu sentia que deveria estar. Cada momento ao lado da minha mãe era precioso, e eu sabia que seu tempo estava se esgotando. Em contraste, a casa da minha sogra parecia um mundo distante. Os salões decorados, os arranjos de flores, os pratos sofisticados e os convites entregues pessoalmente refletiam a opulência que ela tanto prezava. Para ela, cada detalhe da festa era uma declaração de poder e prestígio. Para mim, era um lembrete cruel da desconexão entre nossas prioridades. A tensão começou a crescer semanas antes da morte da minha mãe. Minha sogra insistia que eu ajudasse nos preparativos da festa. Ela dizia que, como parte da família, era meu dever estar presente e contribuir. Quando tentei explicar que minha mãe estava em seus últimos dias e que minha energia precisava ser dedicada a ela, fui recebida com olhares de reprovação. "Todos temos responsabilidades", ela disse, com o tom frio e cortante que era sua marca registrada. Foi um momento em que percebi que, para ela, minha dor era secundária. O que importava era a imagem, o evento, o que as pessoas na cidade iriam comentar. Então, o inevitável aconteceu. Minha mãe faleceu poucos dias antes da festa. Naquele momento, o luto tomou conta de mim. Senti um vazio profundo, uma dor que não consigo descrever em palavras. Minha mente estava focada em organizar o funeral e dar a ela a despedida digna que merecia. No entanto, minha sogra encontrou uma forma de transformar até aquele momento em uma questão sobre ela mesma. No dia seguinte à morte da minha mãe, ela me procurou para perguntar o que eu faria em relação à festa. Era como se o luto não existisse, como se a morte da minha mãe fosse apenas um inconveniente no cronograma perfeito que ela havia planejado. "Espero que o funeral não interfira no meu evento", ela disse. Por um instante, achei que tivesse ouvido errado. Como ela podia ser tão insensível? Respirei fundo e tentei manter a calma, mas minha voz saiu embargada quando respondi: "Minha prioridade agora é enterrar minha mãe com dignidade. Não posso pensar em outra coisa." Ela me olhou como se eu fosse a pessoa mais egoísta do mundo. "Você precisa entender que, em uma família, todos têm um papel. E você está ignorando o seu." Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu sempre tentei evitar confrontos, mas a crueldade dela me atingiu de uma forma que não pude ignorar.
Não era só uma questão de diferenças entre nós, era um total desprezo pela minha dor, pela minha humanidade. Ainda assim, não tive energia para discutir. Simplesmente me afastei, tentando me concentrar no que realmente importava: minha mãe. O dia do funeral chegou. Era uma manhã cinzenta, com um leve vento que parecia carregar o peso do momento. Amigos e familiares se reuniram para prestar suas homenagens. Enquanto olhava para o caixão, senti uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza por saber que nunca mais teria minha mãe ao meu lado, mas gratidão por tudo que ela me ensinou e por cada momento que compartilhamos. Enquanto isso, minha sogra estava presente, mas não por empatia ou solidariedade. Era evidente que ela estava lá apenas para cumprir uma formalidade. Seu rosto, impecavelmente maquiado, parecia mais preocupado com quem estava observando do que com o significado do momento. Foi durante o almoço pós-funeral que o conflito finalmente explodiu. Minha sogra, em um tom casual, mencionou que ainda esperava minha presença na festa dela. É importante mostrar força em momentos assim, disse ela, como se estivesse me oferecendo um conselho valioso. A sala inteira ficou em silêncio. As pessoas ao redor perceberam o peso daquilo, mas ninguém ousou intervir. Olhei para ela, sentindo a raiva e a dor borbulhando dentro de mim. Respondi com firmeza, pela primeira vez deixando claro que não cederia à pressão dela. Minha força está aqui, ao lado da minha família, e não em uma festa. A partir desse momento, algo mudou não só na nossa relação, mas dentro de mim mesma. Entendi que era hora de estabelecer limites, de proteger meu espaço e minhas prioridades. Foi o início de um processo longo e doloroso, mas necessário, para recuperar minha voz e minha autonomia. Naquele dia, entre o luto pela minha mãe e o confronto com minha sogra, percebi que, às vezes, é preciso enfrentar o conflito para preservar aquilo que realmente importa. O dia da morte da minha mãe foi, como esperado, um divisor de águas. A perda dela deixou um vazio irreparável em mim, mas também abriu espaço para um conflito ainda mais profundo. Um embate com minha sogra, e de forma ainda mais dolorosa, com meu próprio marido. Eu sou, por natureza, uma pessoa reservada. Não gosto de grandes confrontos, prefiro resolver as coisas com diálogo e empatia. Sempre fui assim, talvez um reflexo dos valores que minha mãe me ensinou. Ela era uma professora adorada na nossa pequena comunidade, conhecida por sua paciência e bondade. Sempre encontrava tempo para ajudar quem precisava, fosse um aluno com dificuldades ou um vizinho em apuros. Sua simplicidade era cativante, e sua generosidade, inesquecível. Mesmo agora, dias após sua morte, recebo mensagens de pessoas que me contam como ela impactou suas vidas de formas que eu nem imaginava. Minha sogra, por outro lado, é o oposto. Ela domina os eventos sociais da cidade com uma autoridade quase incontestável. Alta, sempre impecavelmente vestida, com uma postura que exala autoconfiança, ela é o tipo de pessoa que impõe respeito, ou melhor, medo, apenas com o olhar. Para ela, a vida é uma constante performance. Cada ação, cada gesto, cada palavra precisa estar alinhada com a imagem que ela quer projetar. Não importa o que esteja acontecendo nos bastidores, o espetáculo nunca pode parar. E, para ela, minha mãe era apenas um detalhe incômodo em sua agenda. Meu marido, David, está no meio desse conflito. Ele é um homem gentil, ou ao menos costumava ser, mas cresceu sob o domínio da mãe. Desde que nos casamos, percebi que ele tem dificuldade em se posicionar contra ela. É como se ele carregasse uma culpa invisível, um peso de precisar agradá-la constantemente, mesmo que isso signifique ignorar suas próprias necessidades, ou as minhas. Durante os meses que antecederam a morte da minha mãe, ele me apoiou de forma superficial. Estava presente fisicamente, mas emocionalmente, parecia distante. Era como se ele quisesse ajudar, mas não soubesse como, ou como se estivesse dividido entre mim e as expectativas impostas por sua mãe. O dia da morte da minha mãe foi o auge dessa divisão. Assim que recebi a notícia no hospital, liguei para David. Esperava, no mínimo, que ele deixasse tudo de lado para me apoiar. Em vez disso, fui recebida com hesitação. Ele parecia nervoso, até desconfortável. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, ele finalmente falou: "Minha mãe está preocupada com a festa. Ela acha que talvez devêssemos remarcar o funeral." Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Meu coração já estava pesado pela perda, mas aquelas palavras fizeram algo dentro de mim se partir.
Como ele podia dizer aquilo? Remarcar o funeral, repeti, incrédula. Você tem ideia do que está pedindo? Ele tentou justificar. Não é sobre desrespeitar sua mãe. É só que a festa dela é muito importante para a família. Ela acha que seria melhor para evitar comentários na cidade. Eu senti um nó na garganta. Não sabia se chorava, gritava ou simplesmente desligava o telefone. A ideia de que a prioridade deles era evitar fofocas, enquanto minha mãe sequer tinha sido enterrada, era surreal. Mesmo assim, tentei manter a calma. David, minha mãe morreu hoje. Não posso pensar em outra coisa. Se sua mãe acha que a festa é mais importante, então talvez você deva ir lá e aproveitar. Mas eu não vou ceder a isso. Depois de desligar, fiquei parada, olhando para o vazio. Senti uma mistura de raiva e decepção que nunca havia sentido antes. Era como se, naquele momento, a pessoa em quem eu mais confiava tivesse me traído. Mas o que eu não esperava era que aquilo fosse apenas o começo. No final da tarde, minha sogra apareceu no hospital. Eu estava sentada ao lado da cama vazia da minha mãe, tentando encontrar forças para começar a organizar o funeral. Ela entrou na sala como se fosse dona do lugar, com um sorriso frio que não combinava com a situação. Querida, sinto muito pela sua perda, ela disse, sem qualquer traço de emoção real. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Mas precisamos conversar. A festa será em 2 dias, e eu realmente acho que devemos evitar conflitos desnecessários. Eu não sabia o que dizer. Cada palavra dela parecia um golpe. Minha mãe estava morta há poucas horas, e tudo o que minha sogra conseguia pensar era em como o funeral poderia interferir na sua festa de aniversário. Quando finalmente consegui responder, minha voz saiu trêmula, mas firme. O funeral será amanhã. Não vou mudar isso. Não importa o que as pessoas pensem. Ela me olhou como se eu fosse uma criança rebelde. Você precisa entender que somos uma família. E na nossa família, tomamos decisões juntos. Aquilo foi demais para mim. Levantei-me, olhei diretamente para ela e disse: então talvez eu não faça mais parte da sua família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela ficou parada por alguns segundos, provavelmente tentando decidir como reagir. Então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu da sala. Quando contei a David o que aconteceu, ele ficou ainda mais desconfortável. Tentou minimizar a situação, dizendo que a mãe só estava estressada e que eu deveria tentar entender o lado dela. Mas naquele momento, percebi que algo estava quebrado entre nós. Não era só a questão do funeral ou da festa. Era uma questão de valores, de prioridades, de respeito. E ele, claramente, não estava ao meu lado. O conflito principal se tornou inevitável. Eu estava em um dilema ético que parecia esmagador: ceder às pressões familiares para manter a paz ou honrar a memória da minha mãe e seguir o que eu sabia ser o certo. Cada escolha vinha com suas consequências, mas uma coisa era clara para mim. Naquele momento, eu precisava priorizar minha mãe. O resto, inclusive meu casamento, poderia esperar. No dia seguinte à discussão com minha sogra, fui ao hospital para buscar os pertences pessoais da minha mãe. O ambiente ainda carregava o peso da despedida, mas também algo inesperado: um sentimento de apoio silencioso. A enfermeira Sara, que havia cuidado da minha mãe nos últimos meses, veio até mim enquanto eu embalava os objetos. Ela era uma mulher gentil, de fala tranquila, mas naquele dia parecia indignada. Eu não consegui ficar calada sobre o que vi ontem, disse ela, referindo-se à visita da minha sogra ao hospital. Sei que isso não muda a sua perda, mas quero que você saiba que estou do seu lado. Sua mãe era uma pessoa maravilhosa, e o que aconteceu aqui foi inaceitável. Eu agradeci, mas não imaginei que Sara fosse levar a situação além disso. No entanto, naquela mesma noite, ao verificar meu celular, percebi que algo estava acontecendo. Uma postagem dela havia começado a viralizar nas redes sociais locais. No texto, Sara descrevia o contraste cruel entre minha mãe, uma mulher simples e generosa, amada por tantos, e o comportamento frio e insensível de minha sogra no hospital. Ela não mencionou nomes diretamente, mas na nossa pequena cidade, todos sabiam de quem se tratava. O impacto foi imediato. Comentários começaram a surgir, compartilhando memórias sobre minha mãe. Pessoas falavam sobre como ela ajudara suas famílias, como era uma inspiração na escola e na vida. Mais do que isso,
O texto gerou uma onda de indignação contra minha sogra e, por extensão, contra meu marido. Muitos questionavam como eles podiam estar focados em uma festa de aniversário enquanto eu enfrentava a perda da pessoa que mais amava. Enquanto isso, na casa da minha sogra, os preparativos para a festa seguiam a todo vapor. Mesmo com a tensão evidente entre nós, ela parecia determinada a fazer o evento acontecer. Quando mencionei que a postagem estava ganhando atenção, ela apenas revirou os olhos. As pessoas sempre arrumam algo para fofocar. Isso não vai mudar nada. Mas ela estava errada. Quando a festa começou, algo inesperado aconteceu. Os convidados, inicialmente entusiasmados, começaram a checar seus celulares. Mensagens chegavam de todos os lados, compartilhando a postagem de Sarah. No início, era apenas um burburinho discreto, mas logo se tornou impossível ignorar. Grupos de pessoas se reuniam, mostrando as telas uns aos outros, cochichando. Alguns se levantaram para sair, outros confrontaram minha sogra diretamente, dizendo que aquilo era uma falta de respeito à memória da minha mãe. Do meu lugar, eu observava tudo com uma mistura de surpresa e alívio. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas era impossível não sentir uma espécie de justiça sendo feita. Minha sogra, acostumada a ser o centro das atenções e a ter tudo sob controle, estava visivelmente desconcertada. Tentou acalmar os ânimos, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, mas a indignação do público era palpável. Meu marido, por sua vez, parecia perdido. Ele tentou mediar, mas estava claro que ele também sentia o peso da opinião pública. Pela primeira vez, vi nele um traço de vulnerabilidade. Ele não sabia como reagir, e sua postura passiva, a mesma que me magoou tanto, agora o fazia parecer cúmplice do comportamento da mãe. O ponto de virada da noite aconteceu quando alguém, talvez sem querer, deixou cair uma taça de vinho no chão. O som do vidro quebrando pareceu simbolizar o colapso da fachada cuidadosamente construída pela minha sogra. Os convidados restantes começaram a sair em massa, deixando para trás um salão vazio, decorado demais, com um bolo intacto e pratos intocados. Todo o glamour que ela havia planejado não significava mais nada. Era uma festa desmoronando sob o peso da realidade. A postagem continuava ganhando força. Pessoas compartilhavam fotos de minha mãe, deixando comentários emocionantes sobre como ela havia marcado suas vidas. A história se espalhou para além da nossa cidade, tocando até mesmo estranhos que se solidarizavam com a ideia de uma perda tratada com tamanha indiferença. Minha sogra, tão preocupada com sua reputação, agora era alvo de críticas ferozes, enquanto minha mãe era exaltada como um exemplo de bondade e humanidade. Ao final da noite, voltei para casa sozinha. David ficou na casa da mãe, provavelmente tentando apagar os incêndios que ela havia causado. Sentei-me na sala em silêncio, olhando para uma foto da minha mãe na estante. Não era assim que eu queria honrá-la, mas de certa forma, senti que o legado dela estava mais vivo do que nunca. Mesmo em sua ausência, ela havia conseguido unir as pessoas, inspirá-las e mostrar que os valores que ela representava eram mais fortes do que qualquer festa ou status social. Naquele momento, percebi que algo precisava mudar, não apenas na minha relação com minha sogra, mas também com meu marido. Eu sabia que, para seguir em frente, teria que enfrentar essas questões de forma definitiva. Mas isso era para outro dia. Por enquanto, eu apenas queria me lembrar dela como ela era. Uma mulher extraordinária que nunca deixou ninguém indiferente. E, naquele silêncio da noite, senti que ela estava, de alguma forma, ali comigo. Na manhã seguinte ao fiasco da festa, acordei com a sensação de que algo havia mudado para sempre. As redes sociais estavam inundadas de mensagens, histórias e homenagens à minha mãe. Fotos dela sorrindo na escola, cercada por alunos, enchiam minha tela. Era como se a comunidade inteira tivesse decidido resgatar a essência de quem ela foi. E, ao mesmo tempo, repudiar tudo o que minha sogra e meu marido haviam demonstrado. A situação atingiu o clímax quando o pastor da igreja local, uma figura de grande respeito na cidade, decidiu intervir. Ele foi à casa da minha sogra no meio da tarde, acompanhado por outros líderes comunitários. Sem pedir licença, ele entrou na sala ainda decorada com os restos da festa fracassada. Com uma voz firme, mas cheia de autoridade, começou a falar. Vivemos em uma comunidade que valoriza o amor, a compaixão e o respeito, disse ele, olhando diretamente para minha sogra. O comportamento demonstrado aqui nos últimos dias contradiz esses valores de forma que não podemos ignorar.
Celebrar em meio ao luto de alguém que tanto contribuiu para esta cidade é inadmissível. Esta festa, com todo o seu brilho vazio, deve ser cancelada oficialmente. E que isso sirva de lição para todos nós. Minha sogra tentou argumentar, mas a força moral do momento era inabalável. Os líderes comunitários fizeram uma declaração pública, repudiando as atitudes dela e exaltando o legado da minha mãe. A notícia se espalhou rapidamente, reforçando o desprezo público que já estava evidente. Sua reputação, construída ao longo de anos de eventos extravagantes e aparências, foi desfeita em questão de horas. Ela se tornou um símbolo de tudo o que a comunidade não queria ser. Enquanto isso, meu marido, que antes era considerado um profissional respeitado, enfrentava consequências inesperadas. Colegas de trabalho começaram a se afastar, e oportunidades que antes pareciam certas desapareceram. Sua incapacidade de se posicionar, de mostrar empatia, o transformou em uma figura desacreditada. Ele tentou justificar suas ações, mas as palavras soavam vazias, e as críticas eram implacáveis. Enquanto eles lidavam com o desmoronamento de suas vidas sociais e profissionais, eu voltei ao hospital. Decidimos realizar um pequeno funeral improvisado na capela do local, algo simples, mas profundamente significativo. Quando entrei na capela, fui recebida por uma multidão inesperada. Amigos, antigos alunos da minha mãe, colegas de trabalho, e até mesmo pessoas que eu não conhecia estavam lá. Cada um tinha uma história para compartilhar sobre como ela havia tocado suas vidas. Ela acreditava em mim quando ninguém mais acreditava, disse uma mulher que, entre lágrimas, contou como minha mãe a ajudou a terminar os estudos. Um aluno se levantou para dizer que foi graças às palavras encorajadoras dela que ele decidiu seguir carreira em medicina. E assim, uma história após a outra, o legado da minha mãe foi sendo reconstruído diante de mim, como uma tapeçaria tecida de amor, bondade e empatia. O momento mais emocionante foi quando a enfermeira Sara se aproximou com um pequeno envelope. Dentro dele, havia uma carta que minha mãe tinha escrito antes de falecer. Com a voz embargada, li suas palavras para todos ali presentes. O que mais importa na vida não é o que temos, mas o que damos aos outros. Se eu deixei algo para este mundo, espero que tenha sido a vontade de sermos gentis uns com os outros. O sol começava a se pôr quando saímos da capela, mas em vez de tristeza, senti algo diferente. Havia um alívio, uma aceitação. Minha mãe não estava mais aqui fisicamente, mas sua presença era tão forte que eu não podia ignorar. Ela continuava viva nas memórias, nos valores e nas pessoas que estavam ali para honrá-la. Naquela noite, sentei-me sozinha em casa, com uma sensação de clareza que não sentia há muito tempo. Sabia que minha relação com meu marido nunca mais seria a mesma. Ele tentou me ligar, mas não atendi. Decidi que era hora de reavaliar tudo, de começar de novo. Não podia continuar vivendo sob as expectativas de uma família que priorizava status sobre valores. O dia seguinte trouxe algo inesperado, um nascer do sol deslumbrante. O céu estava tingido de laranja e rosa, e pela primeira vez em semanas, senti esperança. Olhando para aquele horizonte iluminado, decidi que a melhor forma de honrar minha mãe seria viver uma vida que refletisse os princípios que ela tanto acreditava. Empatia, coragem, e o compromisso de fazer a diferença. Era isso que eu queria carregar comigo. E assim, sob o brilho suave do novo dia, comecei a planejar meu futuro. Sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia pronta para seguir em frente, com o coração cheio de gratidão pelo legado de quem me ensinou o que realmente importa. Eu sou Lera, uma mulher simples, com um gosto refinado para a rotina. Talvez essa palavra defina bem minha vida até agora. Rotina. Eu cresci em uma casa onde a palavra família nunca foi só um conceito. Era um vínculo, uma essência de pertencimento. E essa essência, eu carregava dentro de mim, com minha própria maneira de cuidar das coisas que eram minhas. O apartamento onde eu vivia era o reflexo de tudo o que havia conquistado. Ele foi um presente de minha avó, e para mim, ele não representava apenas paredes e janelas, mas uma história, um legado. Tudo o que acontecia ali me fazia sentir que eu estava seguindo os passos de mulheres fortes da minha linhagem. As paredes, mesmo velhas, pareciam segurar a memória de tantas conversas, risos e até os silêncios que preenchiam o ambiente. Mas isso foi antes. Antes de Andrei. Eu o conheci na faculdade. Ele era o típico rapaz charmoso,
com um sorriso que parecia prometer tudo e mais um pouco. Não demorou muito para que nos casássemos. Eu estava apaixonada, ou talvez apenas disposta a abraçar a ideia de construir algo a dois, o que parecia perfeito para alguém como eu, que nunca imaginou que seria feliz sozinha. Quando ele se mudou para o meu apartamento, achei que seria o início de uma nova fase. E de fato foi, mas nem de longe da forma como imaginei. Naquele dia, tudo aconteceu de uma forma tão abrupta que mal pude processar. Era uma tarde comum, uma daquelas que me faziam pensar que a vida era previsível. Como tantas outras, estava na minha rotina diária de tarefas. Eu me enfiava nos cantos do meu lar, em busca de um contrato perdido do provedor de internet. Coisa simples, ou pelo menos deveria ser. Mas naquele instante, tudo mudou. Foi entre papéis e mais papéis, enquanto remexia na pequena gaveta do escritório, que encontrei um envelope diferente. Era um envelope grande, com um selo oficial. Tentei ignorá-lo, pensando que fosse algo de contas ou mais burocracias. Mas algo me fez hesitar. Era como se o envelope me chamasse. Não sei bem o porquê, talvez pela curiosidade natural de quem vive uma vida bastante controlada. Eu queria saber o que estava ali. Então, abri. O que encontrei dentro foi um formulário do governo. Um documento de registro de residência, algo que ninguém nunca me mencionara. Olhei para o nome e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome da minha sogra. Margarita Pavlovna Ivanova. Meu coração parou por um segundo. Eu sabia que ela estava velha e sozinha, mas eu nunca imaginei que a situação fosse chegar a este ponto. Ela não estava apenas em nossa vida, ela estava agora registrada na minha casa. Eu respirei fundo e, com um impulso quase físico, fui até a seção que mais me interessava. A assinatura. A minha. Ou pelo menos, deveria ser. Quando olhei mais de perto, vi que a assinatura que estava ali não era a minha. Fui tomada por um turbilhão de pensamentos. Como isso era possível? Não podia ser. Eu não lembrava de assinar nada, muito menos algo tão formal. Era impossível. Mas ali estava a prova. Eu olhei mais uma vez, e a sensação de um gelo subindo pela minha espinha me fez ter a certeza. A assinatura estava falsificada. O pânico tomou conta de mim de uma forma avassaladora. Eu, que sempre mantive minha vida em ordem, agora estava diante de uma traição imensa. Não só a invasão do meu espaço, mas a usurpação do meu direito de ser a única dona da minha casa. Senti o peso do papel nas minhas mãos. O que mais ele representava além de um simples documento? Ele era a prova de que meu marido, Andrei, tomou uma decisão sem me consultar, sem sequer me avisar, e agora estava oficializada por meios escusos. Fiquei ali, imóvel, absorvendo o impacto daquilo. E enquanto meu cérebro ainda tentava processar tudo, meus olhos se voltaram para a porta do escritório, de onde vinha o som de passos suaves. Andrei apareceu na porta, com um sorriso leve no rosto, como se nada estivesse fora do lugar. Ele se aproximou, notando o que eu segurava. "Ah, você já viu", ele disse, com uma tranquilidade que me deixou ainda mais perplexa. "Agora, ela está morando aqui com a gente." Eu não consegui reagir. Fiquei paralisada, segurando o documento. O mundo parecia ter parado naquele instante. Como ele podia falar assim, tão calmamente, sobre algo tão sério? "Você fez o quê?" Minha voz saiu mais baixa do que eu imaginava. O pânico me fez perder o controle. "Você a registrou aqui, sem me dizer? Sem sequer perguntar?" Ele olhou para mim, o sorriso ainda no rosto, como se tivesse feito algo perfeitamente normal. Aquele sorriso era o mesmo que sempre me fazia sentir que ele era meu companheiro, meu parceiro, e agora ele se tornava uma máscara fria. Ele sabia o que eu pensava sobre isso, sabia o quanto eu nunca aceitei a ideia de dividir minha casa com sua mãe, mas parecia que isso não importava. "Claro que sim, Lera. Já estava na hora. Ela precisa de ajuda, e você sabe como as coisas são com os pais. Não podemos simplesmente deixá-la sozinha, não é?" Disse ele, como se estivesse me explicando uma decisão banal. Como se minha opinião fosse irrelevante. Eu queria gritar. Queria explodir em palavras, em argumentos, em raiva. Mas algo me dizia que não seria nesse momento. Eu precisava de mais informações. Precisava entender como ele havia feito isso. Como ele pensava que eu simplesmente aceitaria. A tensão no ambiente era palpável. Cada palavra que ele dizia parecia cortar a nossa relação mais profundamente. Eu sabia que meu espaço, meu refúgio,
tinha sido invadido de uma forma que eu nunca imaginaria. E a sensação de traição não vinha apenas da sogra estar ali, mas da manipulação silenciosa de Andrei. Ele tomara uma decisão sem me envolver, sem me perguntar, e pior, ele usará o meu nome para isso. Fiquei ali, no meio do escritório, com o papel nas mãos e a sensação de que o chão estava se desfazendo sob meus pés. O que ele queria? O que mais ele planejava? Eu sabia que nada mais seria o mesmo. Eu fiquei ali, parada, segurando aquele documento como se fosse um pedaço de vidro quebrado prestes a me cortar. Andrei me olhou com a calma de quem não havia feito nada de errado, e o sorriso no rosto parecia cada vez mais distante de mim, mais irritante, como se ele achasse que tudo aquilo era uma questão simples, algo trivial. A sensação de traição foi como um golpe direto no estômago, e eu não conseguia acreditar que ele estava tão tranquilo diante de tudo aquilo. O silêncio entre nós era pesado, denso, como se o ar em volta fosse espesso demais para respirar. Como você pôde fazer isso? Perguntei, finalmente, a voz saindo mais fria do que eu imaginava. Eu queria gritar, queria que ele soubesse a dor que eu estava sentindo, mas parecia que a cada palavra minha ele se afastava mais. Como você pôde tomar uma decisão tão importante sem me envolver? Sem sequer me perguntar? Ele deu um suspiro, como se eu estivesse fazendo uma tempestade por nada. Ele caminhou até a mesa, pegou uma caneta, como se nada estivesse errado, e começou a mexer em alguns papéis. Olhou para mim sem pressa, sem nenhuma urgência em sua expressão. Lera, você sabe como é a situação. Minha mãe precisa de ajuda. E não estou pedindo permissão, porque a decisão já foi tomada. Eu fiz o que era necessário, o que era certo para nossa família. Eu sou o filho dela. Não podia deixá-la viver sozinha. E você sabe que minha mãe tem feito muito por mim. Eu sempre fui muito grato a ela, explicou ele, a voz calma, como se estivesse explicando uma escolha simples, como escolher um presente para o Natal. Mas, para mim, aquelas palavras foram como facas afiadas. A família dele, sim, mas a minha família? E o que somos nós, Andrei? Onde estava o respeito por mim? Onde estavam os meus sentimentos, as minhas opiniões, as minhas necessidades? O que aconteceu com a nossa vida, com a minha casa, com a minha paz? Ele parecia não perceber a gravidade da situação, e isso me fazia sentir mais sozinha do que nunca. Eu sei que você tem uma relação próxima com sua mãe, Andrei, mas eu nunca quis morar com ela. Eu nunca quis que ela morasse aqui. Por que você não me respeitou? Por que não me disse antes? Minhas palavras estavam se tornando mais afiadas, mas eu tentava me controlar, tentando não explodir. Ele levantou os ombros, como se o peso da minha raiva fosse leve demais para afetá-lo. Lera, você sempre foi contra isso, eu sei, mas agora não tem mais volta. Ela já está registrada aqui. E você vai ter que aceitar. Não tem jeito. A decisão está feita, e você vai ter que se acostumar com isso. A minha mãe está aqui para ficar, e você vai ter que entender que essa é uma questão de família, disse ele com uma calma irritante. Eu olhei para ele e percebi que não estava mais falando com o homem que eu tinha casado. Onde estava o cara que prometeu construir uma vida juntos? Onde estava o companheiro que eu imaginava ser? O que eu vi agora era um homem que tinha tomado a decisão sem me envolver, sem sequer me ouvir, e que estava disposto a ignorar todos os meus sentimentos, todas as minhas frustrações, como se fossem nada. O mais doloroso não era a invasão de espaço, não era a falsificação da minha assinatura. Era o desprezo que ele demonstrava por mim, pela minha opinião, pela minha vida. Eu tentei engolir a raiva, mas ela ainda fervia dentro de mim. Andrei parecia tão seguro de si, tão certo de que havia feito a escolha certa. Ele parecia acreditar que a sua mãe era mais importante que o nosso casamento, mais importante que o nosso lar. E isso me fez sentir como se eu fosse uma estranha na minha própria vida. Enquanto isso, do outro lado da casa, Margarita Pavlovna, minha sogra, estava apenas esperando o momento certo para entrar. Quando percebi que ela já estava ali, na sala, observando a cena, percebi que tudo estava prestes a sair do controle. Ela estava quieta, mas sua presença era imensa, como se ela já estivesse completamente integrada ao ambiente. Ela se sentou com uma postura tão autoritária, tão confiável, como se já fosse a dona do lugar, e isso me enfureceu ainda mais. Eu nunca consegui me dar bem com ela. Desde o início, a relação sempre foi tensa. Ela era excessivamente envolvida, sempre com uma palavra sobre como as coisas deveriam ser feitas. Eu nunca me sentia à vontade com ela,
Nunca tive a sensação de que ela me respeitava como a mulher da casa. Ela sempre estava ali, tentando se impor, e agora parecia que tinha encontrado a maneira de conquistar o espaço que sempre quis. Agora, ela estava ali, como se já fosse parte da casa, com seu olhar triunfante e sua expressão calma, como se soubesse que a batalha já estava ganha. Lera, você vai se acostumar com isso. Eu sempre soube que minha mãe era importante para mim. Agora você entende, não é? Andrei continuou, sem perceber o impacto de suas palavras. Ele estava tão seguro de sua decisão que sequer parecia notar o quanto eu estava me sentindo traída, desprezada. A frustração crescia em mim, uma sensação de impotência que eu nunca tinha experimentado antes. Eu estava ficando sem palavras, sem argumentos. O que eu podia fazer contra isso? Andrei e Margarita Pavlovna estavam completamente aliados nessa decisão, e eu me sentia cada vez mais isolada, como se estivesse em um canto, sem saída. A minha casa, que antes era o meu refúgio, agora se sentia como uma prisão que eu mesma havia construído. Eu comecei a me perguntar onde havia me perdido. Como eu deixei isso acontecer? Como permiti que a opinião dos outros fosse mais importante que os meus próprios sentimentos? O casamento, que antes parecia ser uma parceria, agora parecia ser uma questão de poder. E eu não sabia mais como lutar contra isso. Mas eu sabia que tinha que fazer algo. Não podia simplesmente me render, não podia permitir que minha vida se tornasse uma constante concessão. Mas o que fazer, quando a pessoa com quem você construiu sua vida parece não se importar mais com você? Quando o lugar onde você deveria se sentir mais segura agora se transformou em um campo de batalha? Eu estava completamente perdida em meus próprios pensamentos quando, no meio da rotina, a raiva e a frustração começaram a se transformar em algo mais concreto. Uma coisa era certa. Eu não podia mais me permitir ficar em silêncio. Andrei havia feito o impensável, e eu não podia simplesmente aceitar aquilo, não sem lutar de volta. O que mais me incomodava era a sensação de impotência. Eu sabia que não poderia ir para o confronto direto sem alguma base sólida. Se Andrei tinha agido nas sombras, eu também precisaria agir da mesma forma. Ele e sua mãe haviam feito isso de maneira tão calculada, tão traiçoeira, que minha primeira reação foi duvidar de tudo. O que mais ele teria feito sem o meu conhecimento? Mas, mais do que tudo, eu precisava de uma resposta concreta. Eu precisava de provas. Não poderia lutar contra fantasmas. Com isso em mente, tomei uma decisão. Eu precisava ir até o MFC, o Centro de Serviços Públicos. Eles eram o local onde todas as mudanças de endereço eram registradas, e se eu conseguisse provar que o processo de registro de Margarita Pavlovna havia sido realizado sem o meu consentimento, teria algo a que me agarrar. Eu sabia que não poderia ir sozinha, então, em um momento de total frustração e desespero, peguei minha bolsa e saí. O caminho até o centro de serviços parecia uma eternidade. Cada semáforo, cada parada, só aumentava a tensão que tomava conta do meu corpo. No fundo, eu me sentia como uma intrusa no meu próprio papel. Quem era eu, realmente? A esposa ou a mulher que tinha sido despojada de seu espaço e da confiança do marido? A sensação de que tudo estava fora de controle me sufocava a cada passo. Cheguei ao MFC com a esperança de encontrar uma resposta. O lugar era um amontoado de pessoas apressadas, vozes trocando documentos, telas de computadores piscando. Fui até a janela de atendimento e, com a voz trêmula, pedi para verificar a mudança de endereço de Margarita Pavlovna. Quando a atendente começou a digitar os dados, meu coração batia acelerado. Cada segundo parecia ser crucial, mas, ao mesmo tempo, parecia que eu estava paralisada no tempo. A atendente olhou para mim e me disse o que eu já temia. O registro de Margarita estava lá, aprovado, e não havia erro algum nos dados. No entanto, eu sabia que não poderia confiar apenas nisso. Sabia que havia algo errado. Quando pedi para ver a base de dados completa, a atendente fez uma pausa, e após algumas verificações, ela se inclinou para a tela do computador, observando algo que parecia causar algum desconforto. Foi nesse momento que ela olhou para mim e disse: "A senhora tem razão, há uma informação em comum aqui. A assinatura fornecida como sendo a de Lera Ivanova foi registrada, mas foi feita por meio de uma procuração. A procuração foi registrada em nome da senhora, mas essa assinatura não coincide com a original." Meu sangue gelou. Eu sabia que Andrei tinha alguma coisa a ver com isso, mas a confirmação de que minha assinatura havia sido falsificada me deixou sem palavras.
Ele tinha ido longe demais. Isso não era apenas uma invasão de minha casa. Era um crime. Eu estava prestes a sair do balcão, quando a atendente me entregou uma cópia de um documento que confirmava a falsificação. O nome de Andrei estava ali, mas não era ele quem estava sendo acusado. Era eu, ou, pelo menos, o meu nome estava sendo utilizado indevidamente. Uma mistura de raiva e desespero tomou conta de mim. Eu sabia que tinha uma grande arma nas mãos agora, mas também sabia que Andrei não se deixaria derrubar tão facilmente. Não seria apenas uma questão de desmascará-lo e seguir em frente. Ele tinha que pagar pelas consequências. E mais do que isso, eu precisava garantir que minha casa voltasse a ser minha, que a presença de Margarita Pavlovna fosse retirada de vez, ou minha vida se tornaria um inferno. Saí do MFC com a sensação de que a verdade estava finalmente ao meu alcance. Não mais uma vítima da passividade de Andrei e sua mãe. Agora, eu tinha as provas necessárias para reverter o que havia sido feito. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a luta não seria fácil. Andrei não era um homem que se entregaria facilmente, e, pelo contrário, ele acreditava que tinha o direito de fazer o que quisesse em nome da família. Quando voltei para casa, Andrei não estava lá. Isso, de certa forma, me deu uma pausa. Um momento para respirar, para processar o que havia descoberto e o que viria pela frente. Mas não demorou muito para que ele chegasse, e, ao me ver, sabia que algo havia mudado. Ele tentou começar a conversa de sempre, aquele tom falso de estou em controle, mas eu não estava mais disposta a me calar. Andrei, eu sei o que você fez. Minha voz estava firme e cortante, como uma lâmina. Falsificou minha assinatura. Eu não posso acreditar que você fez isso. Eu não posso acreditar que você chegou a esse ponto. Ele parecia surpreso, mas seu semblante logo se transformou em algo mais ameaçador. O que você acha que vai fazer com isso, Lera? Vai chamar a polícia? Perguntou ele, com aquele tom de superioridade que sempre usava quando achava que tinha o controle. Você não tem provas suficientes. Você vai fazer um escândalo. Eu tenho as provas. Eu fui até o MFC. Eles me deram todos os documentos. Sua mãe não está registrada aqui de forma legal, Andrei. Eu posso fazer isso desaparecer. Eu posso fazer com que tudo isso volte atrás. Mas você vai pagar por isso, você e ela. A tensão aumentava, mas uma coisa estava clara. Eu não iria me render mais. Não mais. Eu iria lutar por minha casa, por minha vida. E se isso significasse confrontar Andrei de maneira definitiva, então seria isso o que faria. Ele havia ultrapassado um limite, e eu não podia mais permitir que ele tomasse decisões por mim, sem que eu tivesse uma palavra. Quando Andrei entrou pela porta, meu coração disparou. Eu sabia que aquele seria o momento da verdade, o momento em que toda a minha raiva, frustração e determinação se transformariam em uma ação decisiva. Eu estava pronta para enfrentar tudo e todos, porque não havia mais saída. Eu já havia chegado a um ponto sem retorno, e não seria ele, nem sua mãe, quem iria ditar as regras da minha vida dali em diante. Eu havia me preparado para esse confronto. As cópias dos documentos estavam sobre a mesa, todas as provas da falsificação da minha assinatura e da ilegalidade do registro de Margarita Pavlovna. Os papéis estavam ali, como uma muralha sólida que eu iria usar para desmascarar Andrei de uma vez por todas. O peso de cada folha de papel parecia se multiplicar, cada uma carregando não apenas a verdade, mas o peso de uma decisão que eu sabia que mudaria tudo entre nós. Andrei olhou para mim assim que entrou, tentando se manter firme, mas ao perceber que eu não estava mais disposta a recuar, ele parou. Era como se ele tivesse pressentido que algo estava prestes a acontecer. Ele sabia que eu não era mais a mulher que aceitava suas mentiras. A expressão no rosto dele ficou mais rígida, uma mistura de arrogância e desprezo, mas também havia algo mais: medo. O que é isso, Lera? Ele apontou para os papéis na mesa. Sua voz soava forçada, tentando manter a postura, mas havia um nervosismo sutil em suas palavras. Ele sabia que, naquele momento, a mentira estava prestes a se desfazer. Eu respirei fundo e olhei para ele, sem desviar o olhar, sem hesitar. Era a hora de mostrar a verdadeira face de Andrei. Ele não poderia mais esconder o que fizera. Você sabia exatamente o que estava fazendo, Andrei. Você falsificou a minha assinatura. Eu quase cuspi as palavras, uma mistura de raiva e incredulidade. Isso não é só uma traição, é um crime. Ele tentou se manter calmo,
mas os olhos dele vacilaram por um segundo. Acreditei que, naquele momento, ele soubesse que não havia mais como sair dessa. Ele não podia mais me convencer de que tudo isso era parte de alguma boa ação, algum sacrifício familiar. Ele sabia o que fizera, e eu estava disposta a enfrentar as consequências. Você está exagerando, Lera. Não faz sentido. Você sabia que ela precisava, e eu apenas tomei uma atitude. A defesa dele era fraca, como sempre foi. Ele nunca soubera lidar com a responsabilidade de suas ações. Agora, ele estava tentando, mais uma vez, minimizar o que fizera. Mas isso já não funcionava mais. Não, Andrei. Não é exagero. Você usou o meu nome para fazer o que bem entendeu, sem me consultar, sem respeito. Você sabia que eu nunca aceitaria isso, e, ainda assim, fez de conta que eu não importava. A raiva crescia dentro de mim, mas agora era controlada, precisa. E agora você vai ter que enfrentar as consequências disso. Com um gesto, empurrei os papéis para ele. Ele pegou os documentos, e seu rosto ficou pálido à medida que ia lendo. Sabia que havia sido desmascarado. Mas eu não iria parar por aí. E isso não é tudo, Andrei. Eu falei em tom baixo, mas com uma força que me surpreendeu. Eu tenho mais uma coisa para você. E, com um movimento preciso, retirei o envelope com o pedido de divórcio de minha bolsa e o coloquei sobre a mesa. O silêncio entre nós foi absoluto. Andrei olhou para o envelope, sem palavras, como se tentasse processar o que eu estava dizendo. Ele nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Ele achava que poderia continuar manipulando, controlando tudo à sua volta, mas a verdade era que ele havia perdido o controle. Ele começou a se mover, e vi a raiva tomando conta dele. Mas o que mais me chocou foi a reação de Margarita Pavlovna, que estava sentada no sofá, observando tudo com um sorriso sutil, como se estivesse esperando por esse momento, como se soubesse que o confronto era inevitável. Ela não parecia nem um pouco surpresa com o que estava acontecendo, e isso me fez sentir uma pontada de desgosto ainda mais forte. Ela não se importava com a dor que estava causando, e o pior, ela sabia que Andrei também não. Como você pode fazer isso comigo? Andrei explodiu, a raiva agora completamente visível em sua voz. Você está me traindo. Está tentando destruir nossa família. Eu não estou destruindo nada, Andrei. Você já destruiu tudo. Você fez isso por sua conta, e agora vai arcar com as consequências. Você e sua mãe têm que entender que, dessa vez, eu não vou permitir que me desrespeitem. Eu não vou permitir que invadam minha vida, que invadam o único espaço que eu sempre chamei de meu. Eu sou a dona da minha casa, e eu vou lutar por isso até o fim. O tom da minha voz foi definitivo. Não havia mais espaço para discussões. Andrei olhou para sua mãe, que estava de pé agora, um pouco mais rígida, e a raiva deles parecia se unir, mas não tinha mais como voltar atrás. Eu tinha algo muito mais forte do que eles, a verdade. E, mais importante, eu tinha tomado a decisão de que minha vida não seria mais controlada por ninguém. Margarita Pavlovna tentou dar um passo à frente, mas Andrei a deteve com um movimento brusco. Ele sabia que sua mãe não poderia ajudá-lo. Ele estava sozinho nessa. Ele estava prestes a perder tudo, e nem ela poderia fazer algo para impedir isso. Eu não me movi. Olhei para ele, e foi como se os minutos se arrastassem. A tensão no ar era insuportável. Mas, naquele momento, senti uma paz interna. Eu havia tomado uma decisão, e não havia mais nada que me fizesse voltar atrás. E foi então que o confronto se encerrou. Andrei e sua mãe, sem ter mais onde se apoiar, começaram a reunir seus poucos pertences. Andrei olhou para mim, com os olhos cheios de raiva, mas não disse mais nada. Ele sabia que havia perdido. Sabia que não tinha como inverter o que estava feito. Ele e Margarita Pavlovna pegaram seus pertences e saíram pela porta, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, observando-os saírem, a sensação de alívio começando a tomar conta de mim. Era como se eu estivesse me libertando de um peso imenso, como se estivesse colocando um ponto final em algo que nunca deveria ter começado. Quando a porta se fechou, a casa ficou em silêncio. Eu olhei para os documentos na mesa, olhei ao redor do apartamento, e uma sensação de renovação me tomou. Eu estava, finalmente, livre. A última ação que tomei foi trocar as fechaduras. Eu sabia que, depois disso, nada seria igual. Eu tinha meu espaço de volta, e tinha minha vida de volta. Mesmo com a dor da decisão,
Com a tristeza que veio com o fim do meu casamento, eu sabia que fiz a escolha certa. Eu agora era dona da minha própria história, e ninguém mais poderia invadir isso. Fechei a porta atrás de mim, e com isso, toda a pressão, toda a confusão, finalmente se dissiparam. Eu estava pronta para começar de novo.